Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos, não toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou souber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Shalom, shalom família. Meu nome é Oficial Yamagan, representando Israel unido em Cristo. Bendições a todo mundo, o povo do Brasil. Obrigado por sua sintonização novamente com nós. Hoje vou começar a falar sobre uns eventos atuais, uns quantos eventos atuais que ocorrem agora mesmo no Brasil, ok? Vou começar com o primeiro artigo que se chama, esse é o jornal Al Jazeera, jornal fora das Américas, porque usualmente
vocês conseguem a notícia, o jornal mais puro fora das Américas. Você tem que ir fora das Américas para conseguir mais ou menos a verdade como é, não como se conta seus inimigos, não? O artículo fala isto: corpos encontrados em manguezal brasileiro após tiroteio policial. Dizem, pelo menos 8 corpos, alguns com sinais de tortura, encontrados na periferia de Rio de Janeiro após a operação policial. Súbelo. Pelo menos 8 corpos, incluindo alguns com sinais de tortura, foram encontrados em um manguezal fora de Rio de Janeiro, Brasil, após um tiroteio envolvendo a polícia. A Polícia Estadual de Rio de Janeiro disse que os policiais estão vestigando a cena horrível ao lado de especialistas forenses no bairro de favela pobre de Salgueiro, cerca de 35 quilômetros, 20 milhas do noroeste da cidade praiana. Diz, moradores que não quiseram ser identificados disseram à mídia brasileira que esperam que mais corpos apareçam após um intenso tiroteio na comunidade. Os corpos foram todos julgados no manguezal. Elas têm sinais de tortura, as pessoas jogadas umas em cima das outras. Tem todos os sinais de uma massacre, disse um testemunho à TV Globo do Brasil na segunda-feira. A estação, uma das redes mais populares do Brasil, exibia imagens contínuas de cadáveres não identificados envoltos em lesões. Súbelo. Em lesões brancos e beira de pantano. Súbelo. Dice, a polícia que os confrontou começaram na área na sábado, quando um sargento da polícia em patrulha foi morto em um ataque. A Batalhão de Operações Especiais de Brasil, de Polícia de Rio, BOPE, lançou uma operação no domingo. Grupo de Direitos Humanos regularmente acusa as forças de elite de assassinato indiscriminado e violência excessiva em suas operações contundentes contra gangues de traficantes nas favelas. O BOPE executou uma operação em Salgueiro no domingo após receber a informação de que um dos indivíduos envolvidos no ataque do sábado estava ferido e escondido na área, disse o polícia. O equipe foi atacado perto de uma manguezal, levando a um confronto intenso. A Polícia Militar de Rio de Janeiro não respondeu às acusações dos moradores de que a polícia estavam envolvidos em torturas e assassinatos múltiplos. Até o momento, 8 corpos foram encontrados, disse a polícia em um comunicado. Mas eu quero falar isto. Todos vocês são culpados no Brasil. Não há vítimas no Brasil. Eu estou seguro que a polícia é um corpo diretivo corrupto, mas as pessoas que estão traficando drogas nas comunidades também são corruptos. O livro de Romano fala isto, ok? Eu não tenho isso escrito, mas eu quero ler. Diz isto:
Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é o que você vê ali, no jornal. 8 mortos a causa dos policias, um polícia morto. 2 partes são corruptas. Ok? Porque a polícia no Brasil, especialmente nas favelas, tem uma costumbre de assassinar as pessoas índias ou negras ou pretas. E no Brasil, vocês têm um número alto de violência racial no Brasil. O abuso policial no Brasil. Ok? Mas as pessoas nas favelas também são corruptas porque eles não põem fim aos traficantes que moram nessas favelas. Você protege aos traficantes porque eles dão dinheiro a você. Ainda mais que você quer. Ok? A palavra fala porque o salário do pecado é a morte. A palavra fala, Levítico 5:1, que se você vê uma violência, um ato de violência ou um pecado ocorrendo, você deve acusar as pessoas que fazem esses crimes. Mas você não fala nada. O resultado é aí. 8 mortos. Mas as pessoas falam que devem haver muitos mais mortos no Rio de Janeiro que nós não sabemos agora mesmo. Eu tenho uma escritura para isso. 2 Timoteu, capítulo 3. Eu vou começar com 1. Diz: sabem por isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos inglês fala tempos perigosos. Isso que você vê aí são tempos perigosos que no Brasil nosso povo mora agora mesmo, vive agora mesmo. Uma incertidumbre, ok? Inseguridade, ok? Fala isto. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Essa é a culpabilidade dos policias, mais dos traficantes. Diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconscientes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. As duas partes, a polícia, mais os traficantes. Ok? Estes é o mundo que nós moramos agora mesmo. Agora mesmo. Mateus, capítulo 24, versículo 2. Fala isto. Mateus 24, versículo 2 fala isto. Isso. E por se multiplicar a iniquidade, a corrupção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O povo do Brasil agora mesmo não tem amor. Vocês são responsáveis por muitos danos. Não todo mundo, mas a maioria de vocês. Ok? Agora mesmo você tem números muito altos na violência, homossexualidade, fornicação, adultério. Ok? O povo do Brasil é culpável sobre isso. A palavra fala isto novamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É por isso que você fica com uns a outros com essa esfriadez. Muito frio. Não tem amor uns a outros no Brasil. Ok?
Isaías capítulo 3, versículo 5. Para suplementar isso, fala esto. 3, versículo 5. Dice: e o povo será oprimido, um será contra outro. Você mesmo se está oprimindo a você mesmo. Brasileiro oprime a brasileiro. Panameus oprimem panameus. Latino-americanos oprimem latino-americanos. Ok? E fala isto: e cada um contra seu próximo. O menino se atreverá contra sua nação e o vil contra os nobres. Só uma confusão. Há um conflito grande no Brasil. A polícia com os povos marginais, os povos das favelas. Ok? Os ricos e os pobres, mães e pais, jovens não têm conhecimento ou respeito aos velhos do povo. Isso é o que a Bíblia está falando. Ok? Let me get the next article. O próximo artículo, por favor. Por favor. Ok? Este artigo está falando tomou lugar na Amazônia. E fala isto: a Amazônia é um ponto do mundo muito importante para a qualidade de oxígeno do ar que nós respiramos, ok? O ponto amazônico. Um ponto do mundo em Latinoamérica, mais no mundo inteiro, um dos pontos mais importantes para que nós, como seres humanos, entre comillas, podemos respirar um ar fresco, mais ou menos. Fala isto: desmatamento na Amazônia brasileira aumenta, apesar das promessas da COP26. Dados da Agência Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o desmatamento aumentou 5% desde outubro de 2020. Ok? O desmatamento... súbelo. Súbelo. Balo, não. Que você pode ver, Balo, mas... Você pode ver que as companhias, os negócios, maiormente estrangeiros no Brasil, companhias europeias, vão à Amazônia para desmantar as plantas, as árvores. Ok? Isso causa danos não somente ao sistema ecológico, mas ao povo do Brasil diretamente está afetado por isso. Súbelo aí, dá-me ler. Sim, senhor. O desmatamento na floresta amazônica brasileira aumentou nos meses de outubro em comparação com o ano passado. De acordo com imagens de satélite, em contradição com as promessas do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um filho do diabo, de que fará mais para conter o desmatamento ilegal na área. Mas ele fica detrás de toda a corrupção do Brasil. Todas essas companhias na Amazônica pagam dinheiro para esse diabo, que não é um israelita, ele é um edomita, ele é um diabo, ele não é brasileiro puro, ou ele não é um israelita, o irmão de vocês e nós. A nação deles não é pura conosco. Ok? As suas intenções são totalmente diferentes à maioria do povo brasileiro. Ok? Dá-me ler. Vamos aí. Diz:
Os dados preliminares da Agência Nacional de Pesquisas Espaços INPE mostraram na sexta-feira cerca de 877 quilômetros quadrados. Isso quer dizer 339 milhas quadradas de floresta foram desmatados nos meses passados. Um aumento de 5% em relação a outubro de 2020. Foi o pior desmatamento de outubro desde que o sistema de monitoramento atual começou em 2015. Essas companhias ficam desmatando os árvores. Para quê? Para fazer cadeiras, móveis, ok? Construir casas, que você tem que pagar para isso. Nós vamos lá ler que a Bíblia fala sobre isso. Lamentações. Lamentações, capítulo 5, versículo 1. Olha que a Bíblia fala. Diz: Lamentações, capítulo 5, versículo 1. Lembra-te, ó Senhor, de que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opríbio, porque nosso povo agora mesmo fica opríbio por as outras nações. Ok? E diz isto: a nossa heredade passou a estranhos, a nossa terra, a nossos países, a nossas riquezas, ok? A nosso ouro, prata, todas essas coisas passaram a outras nações. Quais nações? Preliminarmente ou predominadamente aos europeus. Portugal, Inglaterra, Espanha, França, todas essas nações têm as nossas heredades em sua possessão por nossa desobediência. A nossa heredade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos, sem pai, nossas mães são como viúvas. Órfãos somos sem pai e nossas mães somos como viúvas. Você vê que desde os tempos da escravidão até agora, os outros povos ficam matando ou dando morte a nossos pais, a nossas mães, e vice-versa. Ok? O que você pensa? Que é uma casualidade? Não. Nós vamos a ler por que a causa desses problemas, não? E fala isso. E nossa água por dinheiro ou bebemos. Agora você quer água fresca que não vai ficar a seu estômago doente. Você tem que pagar dinheiro por uma água. Que quando a chuva cai, é grátis. Porque você tem que pagar. Essa é uma maldição. Essa é uma paga da sua desobediência. Existe. E nossa água por dinheiro bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Por preço vem a nossa lenha. Eles estão desmontando a Amazônia. Eles pegam as lenhas, eles fazem cadeira, móveis, ok? Você vai você vai aos supermercados, às lojas, você compra o móvel com sua própria herança, você compra com dinheiro para obter seu próprio. Esses desmantos, essas árvores pertencem a você. Você está pagando por sua própria lenha, como a Bíblia fala. Mas por que isso sucede? Nós vamos a ler. Deuteronômio capítulo 28.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 47. Fala isto: porquanto não haverá servido ao Senhor tu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de todo. Dice, assim servirás a tus inimigos. Dice, mas porque nós como povo não servimos a Deus, mas nós queremos servir a deuses ajenos como Jemaiah, Alá, Buda. Muitos agora são crentes de Krishna no Brasil. Muitos de vocês são ateus no Brasil. A palavra fala isso novamente. Porque quando não haverá servido ao Senhor, o Senhor aqui está falando de Deus, o único Deus do mundo, que é o Deus de Israel. Não existe outro Deus mais que o Deus de Israel. Você pode falar isso a seu amigo que é budista, a seu amigo que é islã, ok? O muçulmano. Você pode falar isso a qualquer de seus amigos. Eu digo em sua cara que é o único Deus, o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Mas os outros deuses são uma brincadeira somente. Uma porqueria. Essa que são espanhol, ok? Dice, porque não haverá servido ao Senhor tu Deus com alegria e bondade do coração, pela abundância de todo. Assim, por essa consequência, assim servirás a tus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de todo. E sobre tu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Porque nós não servimos a Deus com alegria, ok? E sinceridade. Nós agora temos desmantelamento na Amazônica. Esse é o jornal que você viu agora mesmo. É a causa disso, ok? Dice, o Senhor levantará contra ti uma nação nação de longe. Está falando de Portugal. Da extremidade da terra, que voem como uma águia. O águia está falando de insígnia. A insígnia de Portugal. Originalmente, as insígnias de todos os países europeus é águia. 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 Yes, águia. Ok? Essa é a insígnia dos povos de Europa. O águia. Você vê América, você vê um águia. Você vê Espanha, você vê um águia. Portugal, você vê um águia. Está falando das nações europeias. Diz, nações cuja língua não entenderás, porque você não falava português antes. Você sempre falou, um tempo você falou somente hebreu. Ok? Hebreu você falava. Um hebreu paleu, mas você falava isso. Ok? Dice, nação feroz de rosto que não atentará contra o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Uma nação que não importa. Eles vão desmantar a Amazônia inteira se eles podem. Porque essas são as naturezas deles. Eles não vão a um lugar e cortam somente uma árvore. Eles vão cortar a Amazônia inteira. Ainda, ok? Depois eles vão ficar contentes, satisfeitos. Nós vamos buscar outro país para destruir, ok? Outro lugar para destruir. Essas gentes não são bons para para nadie, para ninguém. Eles não são bons para ninguém. Diz: e comerá o fruto dos seus animais e o fruto de tua terra, até que sejam destruídos. Isso é o que você vê na Amazônia agora mesmo.
ok? A destrucción a mão de os europeus, como a Bíblia os fala deles, o nome verdadeiro deles, a bíblico, é Esaú. Ok, o próximo artículo. Eu tenho um artículo mais antes da aula principal. Ok? Sim, senhor. Eu sei que muitos estão anuentos. Yes, sir. Anuento ao que está ocorrendo agora mesmo no mundo. Nós temos uma peste que não termina. Por pouca palavra, o soldado Joel, meu irmão eterno, falou a mim, agora mesmo diz: tenha muito cuidado com as palavras que você fala. E ele é uma pessoa sábia, só eu tenho que abster minhas palavras e falar em código, não? Só vocês, ou eu, ou está lendo, ou está vendo, de que o mundo agora mesmo fica com muito medo, fica com muita inseguridade de que a segunda ola ou a terceira ola do mosquito ou da doença que começou ou começou em China, que posso dizer? Usa a palavra plaga. A plaga, eu vou falar isso. Palavra Bíblica. Vamos falar a palavra bíblica. Agora, muito bom. Agora mesmo, você falou, ouviu nos jornais, as notícias, o mundo inteiro, que a segunda ou terceira ola de praga, ok? Fica novamente muito perto de nós, ok? Muito perto de nós. Eu vou ler um artículo de Reuters.com, ok? Fala esto: Brasil relata primeiros casos latino-americanos com variante de Omicron, que é a praga, como a Bíblia fala, a praga que supostamente é nova, mas nada é novo baixo a terra. Súbelo. Dice Rio de Janeiro, São Paulo, 30 de novembro. Dice: a Agência Reguladora de Saúde Brasileira, a Anvisa, disse que nesta terceira-feira que 2 brasileiros tiveram resultado positivo para a variante Omicron da praga COVID-19. Praga. Right? Da variante da praga. Right? Você vê aí. Mueve la vaina aí. A praga Omicron. Sim, ponlo aí. Aí. Essa praga que você lê aí. Ok? Sim. Obrigado. Os primeiros casos registrados na América Latina. Supostamente, Brasil novamente lidera os números nas novas pragas no mundo. Ok? Fala isto. A Anvisa disse que viajante que chegou a São Paulo vindo da África do Sul, mas muitos dos científicos na África do Sul, eles falam que eles são os primeiros em falar sobre a praga, ok? Mas os científicos em Canadá, eles sabem que a praga existia muitos mais antes que em África do Sul. Os científicos na França, eles falavam que a praga ficava em França muitos antes que a África do Sul,
Mas muitos países europeus falavam a mesma coisa, mas eles sabem, mas eles não falavam publicamente. Agora, a Suráfrica, África do Sul, eles estão falando publicamente, todo mundo agora quer culpar a África do Sul. Mas há uma agenda muito mais pesada sobre isso. Porque os profetas, a semana passada somente, eles ficavam no continente da África. Agora, magicamente, você não pode viajar à África, certos lugares da África. Isso não é uma coincidência. O diabo está vivo, eles temem sua mente, eles sabem que seu tempo fica curto. Ok? Eles sabem que seu tempo fica curto. Quando essa palavra que estão levando o nosso liderazgo aqui em Israel Unido em Cristo toque as 4 esquinas do mundo, o mundo que você sabe não existirá mais. Ok? Todos vocês que ficam nas igrejas, os pastores ladrões, seu tempo está curto. Os diabos na Europa, seu tempo está curto. Os diabos nos governos e todo mundo, seu tempo está curto. Ok? Os profetas ficam trabalhando dia e noite para invocar o retorno de Jesus. Ok? Esses que nós fazemos dia e noite por todo o mundo. A 4 esquinas. Quando essa palavra toque as 4 esquinas, seu tempo será curto. Vou seguir lendo. Onde está? Dice, a Anvisa diz que um viajante que chega a São Paulo vindo da África do Sul e a sua esposa, que não havia viajado, testaram positivo para a nova variante da praga, aumentando as preocupações com a diminuição global da praga. See, highlighted. Da praga Omicron. Antes que as recentes, I'm gonna use that. Antes que as recentes provisões de viagem entrassem em vigor. O viajante pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em 23 de novembro, com teste negativo para a praga, mas antes de uma viagem de volta planejada, o casal testou positivo e as amostras foram enviadas para análises adicionais que identificaram a variante Omicron. Ok? O viajante chegou a São Paulo antes que a Organização Mundial de Saúde sinalizasse publicamente o variante do Omicron e antes que o Brasil resolvesse na sexta-feira suspender os voos à África do Sul e de 5 outros países da África Austral. Eu vou deixar aí. Não vou falar sobre a Bíblia, que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Mateus capítulo 24, versículo 7. Isso que a Bíblia fala. Vamos pensar aí. Diz: porquanto se levantará nação contra nação. Você vê isso agora mesmo. Que nação se levanta contra nação. Você vê que Rússia está em contra dos Estados Unidos ou América. Os chineses estão em contra de Taiwan. Ok? Coreia do Norte fica em contra de Coreia do Sul. Os árabes ficam em contra de América. Ok, a Bíblia não é um livro de fábula, um livro verdadeiro. Isso, suas igrejas cristãs têm que saber isso. Eles não sabem isso. Diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino.
E haverá fomes. Que está agora mesmo no Brasil, fica com fome grande. Ok? Aqui na América, nós estamos esperando fome gigantesco também. Por quê? Porque muitos dos alimentos ficam no mar. Como fica na Bíblia em Revelações, Apocalipse 18, 17. A profecia está ocorrendo mientras que nós ficamos predicando a palavra. Ok? Toda alabança ao Senhor por isso. Dice, e haverá fome e pestes, ou pragas, ou mocrião, ou como que você fala, ok? O mosquito, desse novo, ok? E terremotos em vários lugares, mas nada novo baixo da terra. Isso que fala a Bíblia, ok? Essas pragas ficam escritas na Pai, mas por quê? Ok? Nós vamos a voltar a Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 58. Fala isto: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para que temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor de tu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente. Porque o Brasil fica constantemente em os top 10 ou os números arribas, os maiores números de contaminação das diferentes últimas pragas, ok? Por quê? Porque você é povo muito rebelde. Brasil não é um povo agora mesmo que está buscando a palavra de Deus verdadeiramente. Você fica em cristianismo em todas as outras religiões, menos nas leis de Deus. É por isso que você fica sofrendo agora mesmo as diferentes pragas que Deus está aumentando para você e para seu povo. Ok? Diz: então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades, mas e duradouras. Ok? Mais de 300.000 pessoas ficam mortas agora mesmo no Brasil por causa das pragas, as últimas pragas. E os números ficam aumentando todos os dias. Essas são uma maldição de Deus por sua rebeldia. Lembra isso? Diz: e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tives temor, e se apegarão a ti. Porque esses males principalmente começaram nos povos europeus, em Itália, em Espanha, Portugal. Esses mesmos males no Brasil, lugares de que nossa gente ficaram escravos. Os males dessas terras agora voltaram novamente para seu povo de Brasil, o povo de Brasil. Ok? A palavra é real, fala isso. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito. O Egito está falando de todas essas nações que tivessem a nosso povo em escravidão. Ok? Porque o Egito é sinônimo de escravidão. Lembre isso. Diz que de que tu tuvistes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. O Maricon, ok? Ou a praga praga 19, vou falar assim, não está escrita na Bíblia. É uma praga supostamente nova, não?
mas não há nada novo sobre a terra. Nada novo sobre a terra. E ficareis poucos homens, em lugar de haverdes sido como as estrelas dos céus, em multidão, porquanto não tivesses ouvidos a voz do Senhor vosso Deus. É por isso que muitas pessoas agora mesmo ficam mortas no Brasil. Porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, mas queremos ouvir a nossos próprios corações. Erro tremendo. Ok? You can put that down, right? That was enough, right? Ok. Agora eu vou falar sobre a classe. O que tem como o título é Maldito Natal. Que eu sei que muita gente agora mesmo no Brasil estão preparando-se para o Natal. Ok? Eles não importa o que eles fazem, eles fazem todo o necessário para a preparação do Natal. Se ele tem que roubar, se ele tem que prostituir, estar prostituindo o seu próprio corpo, eles fazem isso para celebrar o Natal. Mas a pergunta é, para quê? Outra pergunta é, você sabe realmente qual é a história do Natal? Ok? Você sabe isso? Nós vamos saber se você sabe realmente. Mas se você não sabe, hoje esse é o dia que você vai aprender. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Fala isso. Tende cuidado para que ninguém faça pressa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. A Bíblia fala que tem que ter cuidado para que não seja uma pressa do seu inimigo, ou para que não seja confundido com filosofias vãs, sutilezas vãs. Ok? Que são fábulas ou histórias. Ok? Que homens, porque fala segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Ok? Que você não pode ser confundido com isso. Vamos para o artículo esse seguinte. Eu vou ler brevemente. Ok? Fala isto, The Newsweek. As origens de Natal, rituais pagãos, festas de embriaguez e muito mais. Isso é que você, quando você lê isso ali, você pode saber que todas as festas de Natal ficavam assim, com embriaguez e muito mais. Ouço muito mais, fala de sexo, droga e pastilhas, ou pepas, como as gentes falam, não? Sexo, drogas e muito mais. Vamos a ler. Mas esse homem, esse homem vem à minha casa, eu vou à prisão. Que esse homem não pode vir à minha casa a ter nenhuma classe de acesso a meu lugar. Eu vou à prisão esse dia. Ok? Nenhum homem branco vai vir a minha casa assim, a dar como se diz regalo. Ok? Vou ler. Diz: todos conhecem a história do Natal. Jesus, Maria, José. Não há quartos na pousada. Não há quartos a pousada. Sim, por favor, lá. Pausada. O nascimento virginal. Que isso é falso, de acordo a esse artículo. Jesus foi nascido por meio do sexo entre José e Maria. Ok? Jesus não nasceu como um anjo.
Ele nasceu como homem. Todo rei que ficou nas terras, agora mesmo, nasceu como homem, de acordo à Bíblia. Diz, mas na Roma antiga, havia uma celebração de dezembro que pode parecer extremamente familiar. Ok? Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, os romanos trocavam presentes. Trocavam presentes, cantavam canções e decoravam as suas casas com sempre vivas. Em vez de Jesus Cristo, porém, a Saturnália celebra os deuses romano Saturno. Ok? Na verdade, 25 de dezembro era o solstício de inverno, solstício de inverno no calendário romano. 25 de dezembro é supostamente o nascimento de Deus, de Jesus, não? Mas, se você lê, você pode ler que era em comemoração aos deuses romanos, 25 de dezembro. Ok? Diz, na verdade, 25 de dezembro era um solstício de inverno no calendário romano, um dia mais curto do ano. Ainda podemos ver as origens pagãos de Natal em muitas tradições festivais, incluindo o visco, que simbolizava a fertilidade para os pré-cristãos e uma nova vida, mesmo na água do inverno. Súbelo. Você pode ver ali a celebração de Saturnália. Súbelo. Diz, outro festival de solstício de inverno, o Yule, é celebrado por povos germânicos e conectado a Odin, rei dos deuses nórdicos. Também foi posteriormente embrulhado no Natal, o tronco de Yule. Ou como se diz essa aí, de Yule. De Yule log. Que você põe a sua lenha com fogo, você canta, toma, bebe, você está adorando a deuses alienos, ok? Diz, a árvore decorada, soa familiar? A árvore decorada, soa familiar? E o asilinho podem ser rastreados até essa celebração teônica, ok? O primeiro Natal. Diz, eu não vou ler isso, mas aguanta-lo aí, não lo quite. Vou ler o que fala a Bíblia. O artículo falou de árvores e coisas assim, mas a pergunta é: você vai ler sobre o Natal na Bíblia? Sim. Mas em que vista? Uma vista positiva ou uma vista negativa? Deus fala que nós devemos seguir o Natal ou nós não devemos seguir o Natal. Nós vamos a ler Jeremias, capítulo 10, versículo 1. Vamos a ler dali. Jeremias, capítulo 10, versículo 1. Diz: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ô casa de Israel. A palavra de Deus é sempre para a casa de Israel, para nossa ensinança. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações. We got a problem. Nós não temos um problema agora mesmo. A palavra fala: não aprendais, não siga, não aprendais o caminho das nações. Nós vemos espanteis como as sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, desde que elas faz os que elas querem fazer. Você não pode fazer as mesmas coisas que as outras nações fazem. Por quê? Porque você é sobre as nações. Você é muito mais especial que as outras nações. Ok?
você brasileiro, você é muito mais superior que os portugueses. Sem dúvida alguma. Nunca tenhas dúvida disso. Mas porque você quer seguir os mesmos caminhos delas? Uma loucura. Diz, versículo 3: porque os costumes dos povos são vaidades ou mentiras, pois cortam do bosque um madeiro. Vamos na foto del arbolito. ¿Hay algo ahí o no? No, right? Não há. Eu quero mostrar algo a você. A Bíblia fala isso. Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam dos bosques um madeiro, obra das mãos de artífice, com machado. Agora mesmo eles estão desmantando o mundo inteiro, cortando as árvores. Mas eu não leio, eu não vejo jornal ou notícias que falam em contra de como eles desmantam estas árvores. Por quê? Porque o mundo sempre dá adorações a deuses ajenos ou a deuses estranhos. É por isso, ok? Todo o que é em contra de Deus, o mundo o celebra. Todo o que é em contra de Deus, o mundo o celebra. Ainda a cortadura ou desflorestação do mundo, com a cortadeira de árvores. Ok? Você pode ver aí, that was good. Você pode ver aí esses meninos diabos de Saul cortando o árvore para sua adoração ao deus Nimrod, que nós vamos a ler sobre isso. Esse árvore representa a Nimrod, ok? Que é um deus babilônico, um ídolo babilônico. Eles não são. Eles utilizam essa. Você vê que ele tem e fala. Com a obra das mãos, artífice com um machado. Eles têm um machado em sua mão para cortar o árvore. Essa é a tradição das outras nações, não é tradição nossa. Ok? Diz: com prata e com ouro o enfeitam. Com prata e com ouro os enfeitam. São familiar? Você ha visto isso anteriormente? Eu vou mostrar a você. Com ouro e com prata, você vê na computadora. Na computadora. Ouro e prata, a gente enfeitam o árvore. Em comemoração a deuses ajenos, estranhos. Deuses estranhos. Ok? Que Deus é esse estranho? Que Deus é esse? Nimrod. Eu vou mostrar a prova disso a você. Diz: com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o afirmam, para que não se mova. Porque, diz, para que não se mova. E que são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de que se os leve, porquanto não podem andar. Não tens receio deles, pois não podem fazer mal, tampouco podem fazer o bem. Essa história está falando de que nos tempos anteriores, em tempos de Babilônia, muita gente pensava que o espírito de Nimrod ficava nos árvores. Mas eles os decoravam. Eles pensavam que se você não decorava ou adorava os árvores, Nimrod ia a andar em conta de você. Mas ele ia a ir em conta de você e matar você. Ok? Muitos de nossa gente pensavam isso. Que você ia ficar mal se você não adorava os árvores. Mas hoje em dia, voluntariamente, nosso povo adora a um Deus ajeno, um Deus estranho, que é Nimrod. As suas igrejas são culpadas também dessa adoração, porque eu ficava em Panamá muitos anos.
Eu fiquei aqui em Nova York muitos anos e todo nosso povo, o 24 de dezembro, ficava nas igrejas, ok, adorando ou esperando a 12 do meio do dia da manhã para celebrar o Natal ou o dia de Nimrod, esse é o verdadeiro nome. Porque Cristo não nasceu 25 de novembro. 25 de novembro é comemoração de Saturnália, a honor aos deuses romanos, a Nimrod, um deus babilônio. Isso que verdadeiramente os romanos celebravam era o nascimento de Nimrod. Ok? Muitos mais anos, muitos antes que é o nascimento de Cristo. Ok? Se você fica ruim em essa celebração, eu culpo a los pastores que somente esses dias, o 24 de dezembro, 31 de dezembro, esses dias que as igrejas fazem mais dinheiro, esses são os 2 dias que as igrejas fazem dinheiro, muito mais dinheiro que todos os dias do ano. É por isso que as igrejas não se querem comprometer e elas não querem ensinar a você a verdade sobre o Natal, o ano Novo. Porque esses são dias muito lucrosos para eles. Ok? Um negócio redondo, um negócio bom para eles. Mas Deus sabe, mas Deus tem seu juízo ao redor da esquina. Você somente espere, ok? Versículo, eu leio isso. Dá-me outro, de Nimrod. Que eu falei que Nimrod, é simbólico de árvore, não? Eu vou comprovar isso. Isso é Natal ou engano pagão. Isso é a árvore Nimrod, o Senhor deu Natal. Suelo. Quando você tem em sua casa, você está adorando a Nimrod. Ok? Súbelo. Diz o árvore Nimrod. Nimrod, o Senhor do Natal, deu início. Nimrod deu início ao grande aposta mundial organizada de Deus que tem dominado este mundo até agora. O autor desse artigo fala a verdade. A Nimrod agora mesmo tem poder sobre o mundo inteiro. Ok? É uma lei mundial. Você tem budistas celebrando Natal. Você tem muçulmanos ou Islã celebrando Natal. Você tem hindus celebrando Natal. Esse é o domínio mundial que tem Nimrod. Ok? O escritor desse artigo está falando a verdade. Diz: Nimrod se casou com sua própria mãe. Seu Deus é partícipe de um incesto. É um porco. Diz: cujo nome era Semiramis. Após a morte de Nimrod, sua assim chamada esposa-mãe, Semiramis, propagou uma doutrina maligna de sobrevivência de Nimrod como um ser espiritual. Ela alegou que uma árvore perene adulta brotou durante a noite de um toco de árvore morta. Ela estranhava o árvore de Nimrod. É por isso que ela ficou louca. Ok? É por isso que ela ficou louca. Ela estranhava o árvore de Nimrod, de seu próprio filho. Diz: ela alegou que uma árvore perene adulta brotou durante a noite de um toco de árvore morta, que simbolizava
o surgimento para uma nova vida da morte de Nimrod. Em cada aniversário de seu nascimento, ela afirmava: Nimrod visitava o árvore perene e deixava presentes sobre ela. Isso suena, isso suena comum. Você ha visto isso há algum tempo? Sim. Em sua casa. 25 de dezembro era um aniversário de Nimrod. Eu fui vítima de Nimrod em meu passado casamento. Ok? A minha ex-esposa deixou que Nimrod, o árvore, tomava possessão de minha casa como homem. Ela disse: você toca essa árvore, você vai para a prisão. Eu se asseguro. É ali quando eu pensei: bueno, Nimrod é o novo dono desta casa. Eu não tenho lugar aqui, só mais. Depois disso, eu fiquei volando dali. E Deus me ensinou misericórdia e me levantou novamente. Mas eu fui vítima de Nimrod em minha passado, não? Dice: esta é a verdadeira origem do árvore natal, a pura verdade sobre o Natal, por David Stewart, ok? Súbelo. Súbelo. E muito mais escritores falam sobre isso. Eu queria comprovar isso. O escritor David tinha muita razão sobre isso. Ok? Esse é bueno aí. Sim, esse também. Súbelo más. Sim, a verdadeira origem, falo, de Natal. A verdadeira origem de Natal remonta à antiga Babilônia, como eu falei. Está ligado à apostásia organizada com qual Satanás se apoderou do mundo, enganado por muitos séculos. Hasta agora, 2021. No Egipto sempre se acreditou que o filho de Íris, o mesmo Deus todos os tempos, nome egípcio de Rainha do Céu, nasceu 25 de dezembro. 25 de dezembro é o nascimento de todos os diabos. Mas por que as igrejas cristianas, eles querem associar a Jesus com o 25 de dezembro, o nascimento de Jesus com o 25 de dezembro? Por quê? Porque eles estão adorando ao diabo, não a Deus. Ok? É por isso. Dice: Semiramis também tinha o título de Reina dos Céus. Só os mesmos deuses estranhos, os deuses falsos, ficam em reciclagem durante os ciclos. Ou seja, ela era a mãe de Nimrod. O paganismo celebrou esse famoso aniversário na maior parte do mundo, conhecido durante séculos antes dos nascimentos de Cristo. Só isso é o que você celebra no 25 de novembro. A pergunta é: se não é 25 de dezembro o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu? A Bíblia não te dá um dia exato, ou uma exata fecha, ou uma feira exata do nascimento de Cristo, mas sim te dá uma ideia da temporada em que Cristo nasceu. Nós vamos a ler isso em Lucas, capítulo 2. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 2. Versículo 6. E fala isto: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, de que ela ia a dar nascimento de Deus. Não só, esse é o tópico, nascimento de Jesus. Diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou a uma manjedoura,
porque não havia lugar para eles na estalagem. Dice, ora havia naquela mesma comarca, no lugar onde nasceu Cristo, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite em um rebanho. Se você tem pastores afora, dice, e que eles estavam no campo e guardavam durante as vigílias, guardavam os rebanhos. Você pensa que eles vão ter os rebanhos em um inverno afora para que os rebanhos fiquem mortos? É simpleza, ok? É somente simpleza. Pense que isso fala a você que o nascimento de Cristo foi em uma temporada calurosa, não uma temporada de inverno, ok? Não foi na temporada de inverno, é uma temporada de primavera, mais ou menos. Mas não fala de uma feira exata, não fala de um dia exato, ok? A Bíblia não fala isso. Nós vamos a comprovar mais, ou ter uma ideia de quando foi o nascimento de Cristo. Vamos para o mesmo livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Vamos a empezar ali. Dice, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Só está falando de Jesus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de Páscoa, e tendo ele já 12 anos, só quando eles viajavam a Jerusalém, ao mesmo tempo de a festa de Páscoa, Jesus se tornou 12 anos. Que isso fala a você? Que seu aniversário ficava nesses tempos, ok? Mas você não lê que eles celebravam o nascimento de Deus ali. Eles somente celebravam a Páscoa, não o nascimento de Deus, ok? A Páscoa é uma celebração muitos mais antes do nascimento de Deus. É uma comemoração de nós ficando fora da escravidão do Egito. Ok? Essa é a Páscoa que nós celebramos. Não o nascimento de Deus, ou de Jesus, como muitos falam nas igrejas. Ok? Uma teologia falsa. Dice, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo a costume do dia da festa. Ok? So Deus, o Cristo nasceu nesse tempo. Ok? Tempo de Páscoa. Que fala que é usualmente finais de março, princípio de abril. Mais ou menos. Ok? É tempo de primavera mundialmente. Ok? So, se você não tinha conhecimento de mais ou menos quando Cristo nasceu, essa é a feira. Abril, março, finais de março, princípio de abril, mais ou menos. Mas a Bíblia não fala exatamente quando ele nasceu. Mas a Bíblia não fala que você tem que celebrar o nascimento de Cristo com árvore, com presentes, etc. Essas são tradições de homem, como falou o livro de Colossenses. Ok? Ok. Outra coisa que eu quero falar é que outras escusas que eu li hoje muitos anos. Eu fui culpável também disso. Muitas gentes falam de que eles eu só faço isso para as crianças. Elas são crianças, não sabem mais. Eles são meninos. Eles precisam brincar com brincadeira. Eu vou comprar brincadeira. É somente para eles. Mas que tipo de pessoa você... que tipo de fé você tem realmente quando você põe os seus filhos sobre Deus?
A Bíblia fala sobre isso. Vamos a ler. Jeremias, capítulo 2, versículo 33. Vamos a ler. Vamos a ver como que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Jeremias, capítulo 2, versículo 33. Fala isto. Como ornamentas o tuo caminho para buscares o amor? Como ornamentas a tuos caminhos para buscares o amor? É uma vista muito triste ver a um pai cortando seus caminhos para receber o amor de seus filhos diabólicos. Especialmente se você quer fortalecer a seus meninos que ficam na verdade, que ficam fazendo a palavra de Deus, isso é algo honroso. Mas vocês dando-lhe fortaleza a um menino que é violento, que não respeita os maiores, a los velhos, isso fica ruim, fica uma vista horrorosa, ok? Ver como que você cambia seus caminhos, dobra seus caminhos. Um dia tem a Bíblia, mas no outro dia eu quero que Juancito ou João, eu quero que Joãozito fique feliz comigo. Eu sei que a Bíblia fala que Natal não é bom, que esse é o diabo, mas eu quero que João fique feliz comigo, Joãito fique feliz comigo, ok? Você não tem direito ao reino de Deus se você fica assim. Eu vou falar claro a você. Eu vou falar claro a você. Você não tem direito ao reino de Deus se você fica com esse pensamento. Mateus capítulo 10, versículo 34. Vou comprovar o que eu falei. Que muitos de vocês estão falando que esse negrão que está falando que eu não tenho direito ao mundo, ao reino de Deus, se eu celebro Natal com Joãito, com meus filhos, ou meus meninos e minhas meninas. Para o diabo com seus meninos que não falam, que não ficam na verdade, man. Ok? Diz Mateus capítulo 10, versículo 34 fala isto. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Você tem que ter em mente que Deus não veio à terra para trazer paz. Porque muitos cristãos pensam que Cristo é somente paz. Cristo é como um hippie. Cristo é como um hippie. Então, tudo está bom, irmão. Tudo bom. Não, Cristo veio a trazer guerra na terra, ok? Controvérsia na terra. Se em sua casa você não tem essa controvérsia, tudo está bem ao seu redor, todo mundo ama você, algo está mal com você, ok? 35 fala isso, porque eu vim por em decisão porque eu vim a pôr em decisão a um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos de um homem serão os seus familiares. Quando você fica forte na palavra de Deus e nos mandamentos de Deus, você vai ter inimigos em sua casa, especialmente nesses tempos de Natal. Você tem que comprometer-se a Deus e não celebrar ou não ornamentar seus caminhos para sua família, ok? Diz: quem ama a pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. A mesma pode falar: quem ama a seus filhos ou filhas não é digno de Deus, ok? Ou quem ama a filho ou filha mais de que a mim não é digno de mim. Você não tem direito, ok? Ou é digno de Jesus. Não tem direito ao reino de Deus, à salvação. Diz: quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. Ok? Se você quer verdade a Deus, você vai
olvidar a sua família nesses tempos. Eu vou falar claro, ok? Se você realmente tem amor a Deus, sua família não deve dever a você. Eu somente vou ir, eu vou vir à casa de minha avó, da minha avó, porque eu não via ela por muitos anos. Eu vou ficar ali, eu não vou comer a comida, eu não vou comer o porco, ok? Ou a chuleta, ou as chuletas. Eu não vou comer a chuleta, eu somente vou ficar sentado na cadeira, ok? E eu vou ver a minha avó toda noite, assim, vou ver a minha avó toda noite assim. Você é uma mentirosa, uma mentiroso. Você está ali para celebrar Natal, se é verdade. Seja verdadeiro consigo mesmo, ok? Você tem que cortar esse pensamento e não argumentar os seus caminhos para a sua família, ok? Você não pode ter a sua família sobre Deus ou ter a sua família como Deus, ok? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Você quer ensinar algo aos seus filhos? Ensina isso aos seus filhos. Provérbios 22, versículo 6. Diz: instrui ao menino no caminho em que deve andar. Esse caminho é a palavra de Deus. Esse caminho são as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Ok? No Natal. Diz: até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você quer parar a violência em Brasil, você quer parar a prostituição em Brasil, os adultérios, enfermidades virais, você quer parar as pragas, você tem que instruir a seus filhos na verdade de Deus, que são os mandamentos de Deus. Você tem que falar com eles, dizer a eles que Natal não é de Deus. Este ano nós vamos a celebrar Natal. Okay? Porque Natal é o diabo. Você tem que ficar forte na palavra de Deus e na verdade de Deus. Ok? Ok, vou terminar, vou falar isto. Muitos de vocês, irmãos, vou terminar com isso. Um pensamento somente. Que muitos de vocês ficam, como eu falei anteriormente, ficam no 24 de dezembro nas igrejas, supostamente rezando a Deus. Então, depois, quando você sai da igreja, você vai à sua casa, tem uma música a todo volume, todo alto. Você fica ouvindo eu não sei quais são os artistas do Brasil agora mesmo. DJ, whatever. Ok? Você fica aí bailando, depois de sair das igrejas com a Bíblia na mão. Você é uma pessoa hipócrita. A Bíblia fala sobre você e diz isto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Diz: 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 fala isto: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você tem que tomar uma decisão. Você vai servir a Deus ou você vai servir aos demônios? Porque você agora mesmo ouviu todos os detalhes, a verdade sobre Natal, mas eu estou seguro que você vai voltar novamente e vai celebrar o Natal. A Bíblia fala: você não podeis beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode ser doble cara. Você tem que ser firme em uma das duas coisas. Ou deixa a Bíblia à parte, ou deixa o Natal à parte. É sua decisão. Ok? A decisão fica em suas mãos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ok?
que muita hipocrisia nas igrejas cristãs. Muita hipocrisia nessas igrejas cristãs. Somente por o dinheiro você não fala a verdade. Mas Deus tem um resguardo para você. O mensagem final, ok? Você deve de sair dessa celebração. Vou terminar com essas duas escrituras. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai da celebração de Natal, sai deste mundo que fica ruim, sai da celebração do ano novo, ok? Sai da celebração de aniversário, ok? Sai dessas todas celebrações paganas. Sai delas, povo brasileiros. Você não está fazendo nada para seu povo. Esse dinheiro que você vai gastar agora no Natal, você pode usar ou utilizar esse dinheiro para melhorar, ok? Seu próprio país ou sua própria nação, ok? Para melhorar a fome em seu país, para melhorar a violência em seu país. Você pode utilizar esse mesmo dinheiro, ok? Sai dessas celebrações paganas. Diz: para que não sejas participante dos seus pecados, porque são pecados, e para que não incorras nas suas pragas, ok? O Micron, o Maricon, ok? O praga 19. Você lembra isso? Você quer parar isso? Você tem que não celebrar certas coisas, ou ser partícipe de certas coisas deste mundo, ok? Deuteronômio 7:25. O árvore em sua casa. O que vamos a fazer com esse árvore em sua casa? Vamos ler o que a Bíblia fala sobre isso, ok? Deuteronômio 7:25. Dice: as imagens de escultura de seus deuses, como árvore de Natal, queimarás a fogo. Você deve de queimar a fogo esse árvore. Não, em sua casa você pode agora mesmo sacar o árvore fora e queimar esse árvore, que é um Deus ajeno, ou um Deus, a Bíblia fala, um Deus das outras nações, ok? Dice: a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, ok? Você deve de botar tudo isso, não codiciarás essas coisas. Você vai ter muita mais abundância se você é mais legal com Deus que legal com este mundo. Essa é a verdade. Dice: nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor tu Deus. Esse árvore que fica em sua casa é uma abominação para Deus. Essa estátua de um Cristo branco que fica em sua casa é abominação para Deus. A cruz que você tem na parede, isso é uma abominação para Deus. Lembre isso. Dice: não meterás, pois, abominação em tua casa. Essas árvores não têm que vir à sua casa em primeiro lugar. Ok? Dice: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anatema, assim como ela de ti o testarás, e de toda abominação, abominarás, porque a tema é. Essas coisas de árvores, de Natal, cristos falsos são atemas, ok? Se você tem pergunta, pode fazer as perguntas agora mesmo. Aí pergunta aí. Se você não tem pergunta, você pode mandar a sua pergunta por e-mail.
Você pode fazer suas perguntas em privado se você quer. E o capitão, ou eu, ou o soldado, vai responder a vocês. Ok? Põe lá a escritura, el email aí. Você pode enviar o e-mail a iuic.brasil@israelunite.org. E com isso eu falo Shalom. Shalom, família. Não?